Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Que alegria ter você conosco. Não temas, Jesus está contigo todos os dias. Meus irmãos, nós precisamos entender um grande detalhe. Jesus está e sempre estará conosco. Isso é uma verdade. Então, quando você sofre, Deus está contigo. Quando você está triste, Deus está contigo. Quando você está feliz, Deus está contigo. Quando você está sã, Deus está contigo. Quando você está doente, Deus está contigo. Jamais Deus te abandona. Jamais Deus distancia de você. É uma verdade absoluta. Amém? Comenta abaixo aí. Amém. Eu creio nisso. Eu creio. Mas nós precisamos entender um grande detalhe aqui. Por que muitas das vezes, quando acontecem situações comigo, com você em realidade, a gente muitas das vezes se afasta da igreja? Entende? E aqui, meu irmão, nós precisamos entender que quando eu creio que Deus está comigo todos os dias, nós precisamos entender que Ele está nos fortalecendo e está conosco, cuidando de nós nos mínimos detalhes. Amém? Mas por que eu e você muitas das vezes questionamos Deus? Por que você que me acompanha não vai mais à missa, parou de rezar? Ah não, eu rezei tantos tempo para conversar com meu marido, então eu deixei de mão, larguei. Mas se você crê que Deus está contigo todos os dias, você não vai parar de rezar por isso. Porque Deus, Ele faz milagre, mas nem todos os milagres Ele irá fazer. Deus tem o poder de ressuscitar, mas Ele não vai ressuscitar todos que morrerem. Deus tem o poder de curar, mas nem todos Jesus vão curar. E quando eu creio nisso, eu tenho essa consciência disso, nós permanecemos do mesmo jeito, com essa confiança inabalável no amor e na misericórdia de Deus. Entende? Isso é algo bem simples para a minha vida e na sua vida. Só que muitas das vezes, além de nós deixar de ir para a igreja católica, nós procuramos outros lugares para resolver os nossos problemas. E aí nós entendemos uma grande coisa. Parece que você não procura Deus porque você o ama, mas você procura Deus porque você procura somente alguém para te curar, para fazer os seus caprichos. Então aí está o grande problema em mim e você. Então Jesus não me curou, então agora eu saio da igreja e vou procurar outro lugar onde resolve os meus problemas. Eu preciso de alguém que resolva os meus problemas. Eu não busco Jesus o Salvador, mas eu busco alguém que resolve meus problemas de hoje. E te pergunto, e depois? Entende? É porque as coisas não tão fáceis. Então eu preciso que abra as portas. Eu estou encalhado. Eu vou lá para conseguir a graça de um cônjuge para minha vida, um namorado, um marido e tal. Aí depois, tal, quem sabe eu posso até voltar, mas vou lá resolver o meu problema, depois eu volto. Mas você já tá todo melecado, você tá todo sujo. Entende? E muitas das vezes eu e você que crê em Deus, em Jesus, como Senhor e Salvador, nós não procuramos lugares para resolver os meus caprichos, para resolver os meus problemas. Então quando eu e você vivemos de fé, e quando eu e você entregamos tudo isso nas mãos de Deus, entende? Tudo muda. Então eu e você precisamos ter uma atitude madura. Porque você não é criança. Entende? Você não é criança. Eu e você não é criança. Tá entendendo? Mas quando eu e você entendemos tudo isso, nós começamos a viver a nossa vida com tranquilidade, com mansidão, com docilidade,
com retidão. Nós entregamos a nossa vida a esse Deus que é amor e misericórdia. Então que eu e você possamos abrir o coração para entregar o nosso coração a Deus, para que Ele possa fazer, para que Ele possa agir, para que Ele possa realizar infinitamente mais. Isso são sinais que eu e você vai dando, para que Deus vai fazendo, para que Deus vai realizando em nossa vida infinitamente mais. E eu e você precisamos abrir esse coração a Deus para acreditar, para confiar. Entende? Então nós precisamos de fato dizer: Deus, faça em mim a tua vontade, faça em mim o teu querer, porque eu preciso, eu necessito da tua glória. Entende? Então, meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: quando eu creio em Jesus e tenho uma plena certeza, a plena convicção que Deus está comigo, eu a partir de hoje eu tenho Ele como o meu Senhor e libertador. Tudo posso daquele que me fortalece. Então eu busco uma fidelidade, um princípio de minha fé que é inegociável. Eu só vou à igreja católica. Jesus me curar, amém. Se Jesus não me curar, amém. Entende? Eu, tempos aí, dias atrás aí, eu fui em um velório. Uma pessoa da igreja começou a escandalizar, gritar e tal. Aí ela me viu e falou assim: Wênio, tal. Eu falei: minha irmã, você não crê na ressurreição? Ela: creio. Pois é. Aí uma passagem, eu disse pra ela assim: ó, tempos atrás minha avó faleceu. Eu não escandalizei, eu não gritei. Simplesmente eu rezei. Eu chorei, porque eu sinto falta. Eu vi que eu não ia ter ela mais por perto. Então eu sinto a perca dela. Mas minha avó se foi. Mas eu não poderia gritar no velório. Eu não poderia escandalizar. Então, essas minhas atitudes, essas nossas atitudes, precisam ser de pessoas diferentes, que crê em Jesus, a ressurreição. E é nesses momentos nós temos que testemunhar nossa fé, que Ele está conosco, que ali é uma passagem. E a igreja todo ano nos mostra isso: do pó nós vimos, para o pó nós retornaremos. A igreja fala da morte, a igreja nos prega sobre a morte e nos prepara para a morte. E quantas vezes a gente vai em velórios de pessoal que é católico e grita, escandaliza: por que Jesus? Por que Deus? Por que levou ele agora, Jesus? Por que agora? Então a gente vê essas atitudes e pergunta: mas você era católico? Você é católico? Porque se eu creio na ressurreição, se eu sei que a pessoa vai chegar ao momento dela, então eu preciso viver aquilo de forma serena e tranquila. E muitas das vezes está faltando em mim e você é isso. Entende? Eu lembro que eu fui visitar uma pessoa de CA e a pessoa disse pra mim: Wênio, por que Deus permite isso? Ela era tão de Deus, da igreja, ela rezava. Ela, quanto tempo hoje ela tá acamada, tá vegetando. Eu falei: minha irmã, não sei te responder, só vim rezar. Aí eu rezo um Pai Nosso, Ave Maria, e digo: Senhor, entregue tudo em tuas mãos. Então essa confiança inabalável de entregar tudo isso nas mãos de Deus, é isso que a gente precisa viver, meu irmão, todos os dias. E esse testemunhar nessa simplicidade, é claro que não é fácil, mas é o que Deus nos convida, a esse testemunho de vida. E muitas vezes está faltando em mim e você essa atitude sincera, verdadeira, de olhar para Jesus na Eucaristia, na Hóstia Santa e acreditar, olhar que Ele está lá, que Ele não nos abandona. Então a gente precisa começar a crer, confiar nesse amor de Deus. Entendeu? E quando eu e você vivemos disso, dessa fé inabalável,
tudo muda. Nós precisamos, a partir de hoje, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida para esse Deus. Entende? Meus irmãos, está faltando isso no meio de nós. Eu lembro de uma pessoa, que uma vez eu visitei uma pessoa e essa mulher disse para mim: Wênio, sou católica, sou ministra, sirvo, vou na missa todos os domingos. Por que Deus não liberta meu marido do álcool e traz meus filhos para a igreja? É o que eu mais peço a Deus, é isso. E ela dizendo isso para mim, eu falei assim: Wênio, ó, por quê? Hoje, Wênio, eu só tô indo pra igreja só por ir. Eu sirvo porque eu sou escalado, mas a minha vontade não é mais de servir. Porque eu mereço essa libertação do meu marido. Eu mereço ver meus filhos aqui na igreja. Então, é algo bem simples para Deus. Ela disse: eu tenho certeza que para Deus isso é nada, mas para mim isso é impossível. Por que Deus não faz, Wênio? Aí ela fez para mim esse questionamento. Eu disse para ela: minha irmã, você crê em Deus, que para Deus tudo é possível? Sim. Ele fazendo tudo que você está pedindo, ele é Deus? Ela disse sim. E se ele fizer, ele é Deus? Ela disse sim. Falei: pronto, é isso. Então, nós precisamos hoje confiar, crer e acreditar em tudo isso. E que eu e você precisamos abrir o nosso coração para isso e aceitar. E a gente precisa viver isso na plenitude. É o que Deus espera. Deus quer isso de mim e de você, meu irmão. E, meus irmãos, quando eu falei isso pra ela, ela começou a chorar. Aí ela disse: Wênio, mas como é difícil aceitar isso de Deus. Eu falei: mas é porque Deus quer que você reza pelo seu marido e pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, por muito tempo. Você rezou quanto tempo? Ah, um bom tempo. Eu falei: não, Deus quer que você reza isso aí 7 vezes mais. Entende? Então, muitas das vezes, meus irmãos, Deus quer nos colocar à prova. Sim, amém. Mas Ele colocando você e eu à prova, Deus continua próximo de nós. Deus continua nos amando. E é isso. Deus jamais irá distanciar de mim e de você. Mesmo eu e você pecando, ofendendo a Deus, esse Deus que é poderoso e majestoso, Ele continua nos amando e cuidando de nós. E eu te pergunto: por que eu e você, muitas vezes, estamos assim? E nós precisamos hoje abrir o nosso coração para Deus e dizer: amar. Nós precisamos amar. E quando eu e você ama a Deus, você tudo aceita, tudo acolhe. Porque você sabe que Deus, de um mal, Deus tira um grande bem. Deus tira um grande bem. Então, quando eu e você crê nisso, acredita, confia. 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 Nós precisamos confiar. Nós precisamos, de fato, confiar em Deus. Meus irmãos, nós precisamos, a partir de hoje, ter o nosso coração confiante no zelo. E, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Através do seu testemunho de vida, pessoas irá converter. Porque você está passando tudo isso e você permanece de pé. Você permaneceu fiel e perseverante. Eu tenho certeza que muitas pessoas irão converter. Por quê? Porque as pessoas irão olhar para você. Não porque você se tornou o melhor, mas é porque você está sendo fiel a Jesus. Mesmo com tudo isso passando. E a gente precisa crer e acreditar. Eu dizia tudo isso pra ela e hoje digo pra vocês: eu sei que você está passando problemas, eu sei que você está passando dificuldades. Não é 1 mais 2 ou 3, mas o ato de crer e acreditar que Jesus passa, Jesus está conosco todos os dias, e a gente começa a confiar. Tudo. E essa confiança que precisa permanecer no meu e no seu coração, precisa de fato reinar. E nós precisamos ter essa paz no nosso coração, sem preocupar, sem reclamar. Exatamente. É isso que precisa ter aí no meu coração. No meio da tempestade, da dor, do sofrimento, quando a gente passa por tantas coisas, situações, realidades,
eu e você precisamos abrir o coração e entregar para Deus e dizer: Senhor Jesus, eu confio em Ti, eu amo em Ti, e crê nisso. Jamais Jesus irá nos distanciar, jamais Deus irá distanciar, jamais Deus deixará de nos amar, e que eu e você possamos viver por isso, porque é uma verdade absoluta, que Deus está comigo, que Deus está contigo, e que eu e você possamos, a partir de hoje, meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que passa na sua cabeça, mas que eu e você possamos nos colocar na presença de Deus, que eu e você possamos colocar tudo nas mãos de Deus, e crer, acreditar, entregar o nosso coração a Deus, entregar a nossa vida, os nossos impossíveis, de fato, de uma forma confiante, entende? Que eu e você possamos acreditar e confiar nesse Deus que é amor, nesse Deus que é misericórdia, nesse Deus poderoso, grandioso, que pode e que irá fazer infinitamente mais. Meus irmãos, que eu e você possamos mudar o nosso coração, que nós não podemos ter atitudes de criança, porque Deus não me curou, eu saio da igreja. Jamais. Mas que eu e você possamos entregar a nossa vida, o nosso coração, tudo nas mãos de Deus. A partir de hoje, eu não sei o que você está passando, mas que a partir de hoje, eu e você possamos entregar o nosso coração a Deus. Que nós possamos viver com isso. Essa é a verdade. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está contigo. Creia nisso. Você que crê, comenta aí: eu creio, eu confio. Vamos viver disso, irmão. Eu não sei o que te disseram, eu não sei o que te falaram, mas que isso seja essa verdade absoluta, a crer e acreditar hoje e sempre. Deus te ama, Deus está contigo, Deus está com sua família, Deus está no meio de nós. Quando eu e você dobramos o nosso joelho, Deus está conosco. Reza, suplica, bate a porta se abrirá, suplica. Deus está sempre conosco. Creia nisso e acredite nisso sempre. Amém. Nós vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Presta nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Esplêndido como o Padre Pio era bem preciso ao discernir uma vocação. Pai lhe perguntou-se a princípio se Padre Pio a instruiria a se tornar freira. Porém, como disse mais tarde a um parente, não queria ser freira, não gostava de receber ordens de ninguém. Padre Pio concordou que o convento não era para ela e sugeriu que se juntasse à Ordem Terceira de São Francisco. Ela lhe obedeceu com grande entusiasmo, chegando a obter dos capuchinhos a permissão de usar o hábito da ordem. Vendeu todas as suas joias e usou todo o dinheiro nas obras do santo. Chegou a quebrar seu relógio e a dar os diamantes que o incrustavam a Padre Pio. Até sua morte nunca foi vista em qualquer outra vestimenta que não fosse o hábito capuchinho, com um cordão branco ao redor da cintura, um rosário pendente ao seu lado e sandálias nos pés. Com a poupança que restou de seu trabalho com Montessori, pai lhe alugou um quarto de uma família a 3 quilômetros da cidade.